4. A quem interessa calar os linguistas? Finalmente, vamos ver um caso interessante de preconceito contra os linguistas. Não por discriminação explícita, como no caso de Pasquale Ciproneto, mas por absoluta desconsideração, por omissão. Em seu tão debatido projeto de lei de 1999 sobre a promoção, a proteção, a defesa e o uso da língua portuguesa, o deputado Aldo Rebelo, PCdoB de São Paulo, embora tratando de assuntos que dizem respeito ao campo de investigação da linguística teórica e aplicada, em nenhum momento faz referência aos cientistas da linguagem, às pessoas que se dedicam profissionalmente ao estudo da língua. Dos pouquíssimos autores citados na justificativa do projeto, nenhum é linguista. Um é Machado de Assis, por sinal, numa citação que o deputado parece não soube ler corretamente, porque nela Machado desmente em poucas linhas cada uma das ideias contidas no projeto. Dois outros são jornalistas que publicaram, na época da redação do projeto, artigos em que se queixavam do atual estado de crise da língua. E a Academia Brasileira de Letras. Seu espírito elitista, conservador e feudal, o deputado não critica. Muito pelo contrário, Aldo Rebelo escreve que a Academia Brasileira de Letras continuará cabendo seu tradicional papel de centro maior de cultivo da língua portuguesa no Brasil e que a Academia Brasileira de Letras incumbe, por tradição, o papel de guardiã dos elementos constitutivos da língua portuguesa usada no Brasil. Afirmações que não significam rigorosamente coisa nenhuma, fazendo a gente até se perguntar se esse projeto de lei é mesmo para ser levado a sério ou se não passa de uma peça de prosa surrealista. A Academia Brasileira de Letras nem de longe pode ser chamada de centro maior de cultivo da língua portuguesa no Brasil. Afinal, por que atribuir essa qualidade a um reduzido grupo de 40 indivíduos, dos quais, para piorar, somente um número ínfimo é composto de verdadeiros escritores? Quando o português do Brasil é falado, ou seja, é de fato cultivado por mais de 170 milhões de pessoas. Além disso, os elementos constitutivos de uma língua pertencem ao grupo social que fala essa língua, pertencem a seus falantes nativos e não precisam de guardiães. Aliás, novamente, os números voltam a gritar. Podem 40 senhores e senhoras defender a língua contra o suposto ataque de seus 170 milhões de falantes? Somente uma ideologia ultraconservadora, colonialista e elitista ao extremo é que pode justificar a pretensão de defender o português contra os seres humanos que têm ele como sua própria língua materna. O único autor citado no projeto de Aldo Rebelo que tem alguma coisa a ver com o estudo e o ensino da língua é, novamente, Napoleão Mendes de Almeida. No entanto, é muito divertido ver que, no texto, Napoleão é apresentado como um dos nossos maiores linguistas. Ora, conhecendo a opinião de Napoleão sobre a linguística, só podemos rir da piada involuntária do deputado. Chamar Napoleão de linguista é um desrespeito à sua memória, uma vez que para ele a linguística era um estudo
Torvo e uma coleção de bizantineses. Fechamos assim mais um círculo preconceituoso que começa em Napoleão, com seus ataques contra a linguística. Passa por Pasquale e Cipro Neto, que elogia Napoleão e segue suas concepções obscurantistas sobre a ciência da linguagem. E termina com Aldo Rebelo, que novamente recorre a Napoleão para justificar seu projeto insustentável de uma lei impraticável. É muito curiosa a situação desse projeto de lei do deputado Aldo Rebelo. A retumbante maioria dos linguistas tem se manifestado nas mais diversas ocasiões contra o projeto, denunciando seus equívocos linguísticos, políticos, históricos, sociológicos, etc. A indignação dos linguistas profissionais se concretizou até na forma de um livro coletivo, Estrangeirismos, Guerras em torno da Língua, São Paulo, Parábola Editorial, 2001, organizado por Carlos Alberto Faraco. Mas ninguém dá ouvido aos linguistas. O projeto continua sua marcha vitoriosa pelo Congresso Nacional e tudo indica que virá a ser aprovado para se tornar mais uma lei que ninguém vai cumprir, até porque seu cumprimento é inviável. É o caso de perguntar: se um deputado sem formação em medicina inventasse um projeto de lei que tivesse relação com a prática cirúrgica, e se todos os médicos do país se manifestassem contra o projeto, será que ele conseguiria ser aprovado? Porque toda e qualquer pessoa se acha no direito de dar palpites infundados e preconceituosos sobre as questões que dizem respeito à língua. Porque os profissionais de outras áreas conseguem se fazer ouvir, mas os linguistas permanecem não ouvidos. Será que os linguistas, apesar de se dedicarem ao estudo da língua, não falam? Será que não se dão conta de seu papel social e político, ou mesmo conscientes desse papel, há outras forças que não nos deixam falar? A quem interessa manter calados os estudiosos da linguagem? Porque o discurso gramatical tradicional, já tão amplamente criticado pelos cientistas da linguagem com base em teorias e métodos consistentes e coerentes, ainda tem tanto vigor e obtém tanta defesa? Que ameaça ao tipo de sociedade em que vivemos representa a democratização do saber linguístico, a divulgação ampla das descobertas deste campo científico, a liberação da voz de tantos milhões de pessoas condenadas ao silêncio por não saber português ou por falar tudo errado? A quem interessa defender o português ortodoxo de uns pouquíssimos melhores contra a suposta heresia gramatical de muitos milhões de outros? Espero que a discussão feita neste livro ajude você a encontrar suas próprias respostas para perguntas tão inquietantes.